Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live de segunda-feira. Vamos aguardar as pessoas serem chamadas e entrarem. Toda segunda-feira nós fazemos uma live baseada no Livro das Invocações, que é um livro chamado Invocações para Transformar Sua Vida. E vocês podem adquirir esse livro no meu site, que é selenetaumaturgo.com.br. Eu quero agradecer sempre vocês estarem aqui nas segundas, porque a segunda-feira é um momento em que nós fazemos essa vibração, né? Essa frequência, elevamos essa frequência vibracional, que é algo que eu quero falar hoje a respeito. E quero também que vocês indiquem a outras pessoas, porque nesses momentos, né, que nós estamos passando, né, que nós vivemos passando durante esses 2 anos tão conturbados, nós precisamos de muita ajuda espiritual, né? Essa ajuda que é uma consciência que vem da alma, né? Que vem dentro da nossa alma e está com a gente, mas a gente precisa aprender a acessar isso. Não é tão fácil, mas é necessário. É um trabalho constante, dia a dia, e nós precisamos fazer isso. Então, eu também queria pedir a vocês que indiquem para outras pessoas que vocês acham que possam estar precisando, né? Indiquem as pessoas para irem no YouTube, porque lá no YouTube tem muitas palestras, muitas lives que eu venho fazendo e que eu trago sempre como uma ajuda, né? Oi, Angelina, boa noite, seja bem-vinda. E toda quinta-feira eu tento fazer uma dinâmica oculta, que é para trabalhar vocês que são que não têm esse pensamento sistêmico, ou até as pessoas que têm, né? Que sempre se trabalhar é bom, né? Porque quanto mais a gente se trabalha, mais preparado para a vida a gente está, para enfrentar as historinhas, né? Principalmente essas que eu vou abordar aqui hoje. Então, mandem seus aviõezinhos para aqueles que estão precisando, porque às vezes as pessoas se esquecem, né? Ou não viram os avisos e tal. E toda segunda-feira eu tô aqui para essa elevação vibracional, para a gente mudar o padrão dessa vibração. Bom, sejam todos bem-vindos. Querida, tá bom, Helena? Beijo para você, saudades. Bom que vocês estão aqui. Bom, eu queria falar hoje a respeito dessa elevação vibracional, porque é um momento que nós estamos passando bem difícil, e eu vou começar a falar porque nós temos um tempo curto e que depois perdeu, vai entrar lá no YouTube e vai assistir lá. Muita gente tem se queixado de um cansaço, de um peso no corpo, né? Aquela preguiça de levantar de manhã, de fazer as coisas. As pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, se acham às vezes um pouco depressiva. E as pessoas nesse momento nem poderiam estar tão cansadas porque elas estão atendendo em casa, estão trabalhando de casa, estão voltando devagar para a vida, né? Para esse movimento de pegar ônibus, de pegar metrô, de estar atendendo outras pessoas, né? Boa noite, Hermeval. Obrigada pela presença. Você é um querido. E então, essas frequências, e o que eu queria falar hoje com vocês, elas existem de várias dimensões, não só as espirituais, embora neste momento nós temos essas vibrações mais fortes, mas nós temos a escrita, a falada, a sonora, né? Aquela que a gente ouve, tudo isso são frequências, né? Se é de amor e paz, ou se é de tristeza, elas vão vibrar dentro de você. Se é de medo, essas energias
tocam você, elas podem te desestabilizar. E eu queria falar também um pouquinho sobre isso, porque você sabia que o seu cérebro, por exemplo, ele não sabe o que é seu ou o que é do seu vizinho. Ele simplesmente ele tem uma vibração que ele faz contato com essa sensação, com essa emoção, ele mexe com as suas emoções e essas emoções vão virar sentimentos. Teve uma live que eu aprofundei mais isso, mas hoje eu queria dar uma pincelada só para vocês lembrarem do que é a frequência, do que é a vibração, do que é aquilo que vai somar àqueles arquivos que você já tem dentro de você. Então, se você vê um filme, por exemplo, que traz uma emoção de raiva, de abandono, de medo, de tristeza, e você já passou e tem nos seus arquivos essas histórias semelhantes, você vai aprofundar isso dentro do seu campo. Você vai somar, digamos assim, essas mensagens que você tem. Elas impactam a sua emoção, né? Porque você às vezes está vendo um filme e você começa a chorar. Mas está chorando por quê, se você sabe que aquilo é uma ficção? É porque você não está chorando por causa do filme. Você está chorando por conta das suas emoções arquivadas, né? Nós vemos isso muito na cinesiologia. A cinesiologia nos mostra e detecta esses pontos com muita facilidade. Mas eu queria que vocês aprendessem a utilizar isso sem necessariamente vocês estarem usando a cinesiologia para saber dessas emoções que estão pegando no teu sistema e estão desestabilizando a tua frequência, digamos assim. Então, eu sempre digo, escolha com atenção o filme que você vai ver, a turma que você vai participar, as conversas que você vai gerir, que você vai pertencer, né? Porque o filme, por exemplo, que você vai assistir, tem filmes de terror, e às vezes tem gente que assiste isso à noite. Você acha que essa vibração não vai puxar para você algumas memórias de medo, de pânico? Se o campo que nós estamos vivendo já está cheio de medo, porque as pessoas vivem com medo hoje, um surto que nós estamos vivendo, por exemplo, gerou medo, gerou um pânico em todo mundo. Essa frequência está no ar. Isso é como você fica como uma antena, uma parabólica, né? E isso vai mexer com os teus sentidos, com a tua vibração. Vai mudar a sua vibração. E ela tende a cair, com certeza. E nós não queremos uma vibração baixa, porque uma vibração baixa, agora, na realidade, ela só faz baixar a tua imunidade. Que disputa, né? Por exemplo, que você quer entrar? Vale a pena entrar numa disputa? Você vai ganhar o que com isso? Você quer ter razão sobre o outro? Para quê? Só para ter uma disputa, para ter um conflito, para dizer, eu tinha razão? Mas quem tem razão na realidade? Então, antes de entrar no conflito, presta atenção. O outro, ele vem de outra cultura. Eu já falei sobre isso também em várias lives. Tem uma série de lives lá que eu aprofundo essas coisas lá no YouTube. Não deixem de ir lá e se inscrever e assistir. E indicar para as pessoas que precisam olhar para isso. Porque é o seguinte, quando você, por exemplo, entra nesse conflito, você quer ter razão sobre o outro. Quer dizer, quer ter certeza de que o que você falou é verdade. Mas você tem que pensar 2 vezes se vai valer a pena todo esse esforço para que o outro, que você se sinta superior ao outro. Eu acho que não vale a pena. Você vai mexer com tantas áreas que estão adormecidas dentro de você que você nem imagina. Você vai despertar tantos dragões, tantos fantasmas dentro de você que às vezes não vale a pena, tá? Porque o outro também tem razão segundo a crença dele. E isso não tem nem discussão, né?
E nós sabemos disso, que sistemicamente falando, eu tenho origens, e tenho várias origens, né? E o outro tem outras. Eu já também falei sobre isso em outra live. Então, eu só estou dando uma pincelada para a gente poder chegar no nosso assunto. Fazendo aqui 1 hora para as pessoas chegarem. Oi, queridas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, então, tudo isso, né, com certeza traz um cansaço físico, mas não é só isso, né? O cansaço físico que nós estamos no momento atravessando ultimamente é devido a algumas frequências eletromagnéticas que estão chegando, né, de outros campos de consciência. Estão mexendo com as nossas estruturas físicas, emocionais, espirituais, estão mexendo muito. Por isso que vocês estão tendo, às vezes, cansaço. Esse cansaço que eu falei que as pessoas estão sentindo e que não estão entendendo por quê. Mas não cabe a mim agora falar sobre isso. Eu só queria alertar vocês que está acontecendo isso nesse momento. Nós passamos agora por vários eclipses que foram muito fortes, né? E mexeu com todas essas ondas. E claro que nós somos atingidos, não tem a menor dúvida disso. E eu queria alertar vocês sobre sobre exatamente onde que você vai manter o seu aparelho ligado, conectado, né? Porque nós somos como aparelhos de um celular, essa que é a verdade, né? Nós sempre acessamos vários campos de informação. Você está plugado 24 horas, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Tinder, não sei mais aonde. Então, a gente tem que ter muito cuidado com gerenciar bem esses campos de energia. É como se fosse um aparelho celular mesmo, né? E isso é que a gente tem que ter cuidado. E claro que vem muitas coisas do campo espiritual, mas também as energias vêm desses campos, né? Dos grupos, das informações que você recebe. Se você entra nessa, você tem que vibrar numa coisa que mantenha você positivamente, sempre positivamente. Porque nesse momento nós estamos passando uma desestabilização mundial e pessoal, porque muita gente perdeu negócio, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu muita coisa, perdeu amigos, perdeu gente, muita gente se deu muito bem também, não tem a menor dúvida, mas nós perdemos muitas coisas, né? E toda vez que a gente percebe essas perdas, nós entramos nas frequências de perdas dos nossos campos sistêmicos. Nós não podemos esquecer isso. Nós temos muitas histórias que nós desconhecemos, mas que estão na nossa frequência, na nossa vibração, mesmo desconhecida. Então, quando eu falo que vocês têm que ter muito cuidado quando vocês vão buscar um filme, buscar uma frequência, buscar um conflito, um grupo, algo assim, eu tô falando sério. Eu tô falando que vocês estão acordando seus dragões. Vocês estão abrindo portas ou caixas de Pandora, digamos assim. Bom, mas o que fazer, né? O que nós podemos fazer mentalmente, pelo menos? E se a gente trabalha no mental, a gente vai projetar isso para a nossa realidade. Porque mentalmente, tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui. O que nós vemos aqui fora é Matrix. É um filme projetado por nosso inconsciente, projetado por todas as nossas imagens arquivadas, coletadas durante séculos atrás, que chegou até nós. O que nós vamos aproveitar disso só depende de nós. Bom, então, primeiramente, eu queria que vocês mantivessem o otimismo em alta. Mesmo quando a casa estiver caindo, gente, né? Ah, é difícil? É muito, mas nesse momento nós precisamos utilizar os nossos recursos internos, né? E nós temos recursos, nós não podemos achar que não temos, porque isso é pessimismo. Isso é você não confiar na sua força pessoal. Por isso é que lá na constelação, né,
no campo sistêmico, no olhar sistêmico, nós sempre dizemos que você tem que abraçar aqueles que te deram a vida. Você acolher no seu coração. Quando eu digo abraçar, é acolher no seu coração. É uma gratidão, é um agradecimento. O que eles fizeram com a vida deles não diz respeito a nós, só diz respeito a eles. Porque eles são seres também em evolução, né? Então, quando nós utilizamos os nossos recursos, eu estou dizendo que nós temos que vibrar em alta ressonância, numa energia alta, né? Que você tem que fazer isso, que vire um costume, vire um hábito na sua vida. De que forma cada um vai fazer isso, eu não sei. Eu vou dar algumas dicas aqui e depois vocês vão se alojando. Se vocês tiverem alguma pergunta, venha para cá. Faça essa pergunta que eu vou responder na medida do que eu sei, do que eu tenho de informação e do que eu já aprendi ao longo da minha vida. Para isso, nós precisamos provar a nós o tempo todo o quanto nós somos corajosos, né? Porque ter coragem é você lutar mesmo na hora do medo, mesmo na hora que você está passando o maior sufoco, né? Porque ser corajoso quando a vida está sem risco, quando a vida está fácil, isso não é coragem, né? Agora corajoso é você ter que pular de um avião em chamas com paraquedas, mesmo você nunca tendo feito isso, né? Isso é coragem, é você tentar se salvar, é você pular dentro d'água no momento desse. Então você tem que acreditar que você tem uma coragem dentro de você. Eu já passei por isso, tá? Então eu digo de cadeira. Uma hora eu conto para vocês. Bom, na hora de tomar uma decisão, você tem que... Quando você vai tomar uma decisão, você tem que se priorizar, você tem que se respeitar, mesmo que você não agrade o outro. Mas você não vai mudar quem você é para agradar o outro. Mas também você não vai ser mal educado, você não vai ser agressivo, porque aí você está invadindo o outro quando você é agressivo. Então, isso também te dá uma desestabilização energética, vibracional. Então, claro que às vezes dá vontade de você xingar o outro, né? Dá vontade de você dar uma topada, dá vontade de você xingar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós vivenciamos, né, a nossa vida e nós somos responsáveis por nossas escolhas. Isso é claro para nós. Ouvimos e acreditamos, nos influenciamos, mas depende de nós buscar a nossa verdade. Qual é a verdade? Ah, Selene, agora não sei, tem tanto fake news que eu não sei em quem eu vou acreditar. A gente só precisa olhar um pouquinho, e nesse momento eu gosto muito de lembrar dos 10 mandamentos, sabe? Não que eu seja uma religiosa de carteirinha, muito pelo contrário, eu sou espiritualista, porque eu abraço todas as religiões, porque eu tiro aquilo que é melhor para mim. Então, não roubar, não mentir, não matar, não isso, não aquilo, para mim é ética. Os 10 mandamentos para mim é ética pessoal. Eu vivendo em ética comigo e com o outro, eu acho que eu já estou no bom caminho. Então, quando eu olho para o outro fazendo isso, eu não vou querer uma amizade dessa, porque eu não quero baixar a minha frequência, eu não quero baixar o meu nível pessoal, espiritual. Eu estou falando de espiritual, estou falando de orgulho, nem de prepotência, nem de vaidade, de me sentir melhor que o outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de frequência vibracional, que é uma coisa muito diferente. Você tem que buscar essa verdade dentro de você e desmistificar para você mesmo aquilo que impõe limitações para você, né? Porque as limitações são impostas por nós, pelas nossas crenças pessoais.
naquilo que eu vivenciei, naquilo que eu vi, que eu cresci naquele meio. Então, se eu vivo naquele meio e aquilo não me agrada, eu não tenho que me transformar naquilo para pertencer àquilo. Eu aceito que cada um faça, mas eu posso escolher o meu destino, porque a responsabilidade pela minha colheita será sempre minha, não será do outro. O que é vibrar alto, né? Por exemplo, gratidão. Gratidão é uma coisa que as pessoas às vezes não têm e as pessoas não sabem o que é. Ser grato por coisas tão simples na vida que a gente recebe, né? Por exemplo, pelo emprego que a gente tem. Você é grato ao seu patrão? Você é grato ao seu emprego? Sabe, é ele que paga as tuas contas. Ah, mas é isso, é aquilo. Não reclama. Não tá bom? Sai e procura outro. Sabe? Não vai criar conflito, não vai se indispor, não vai baixar teu nível vibratório. Não tá satisfeito, vai embora. Se é o que temos para hoje, tenha gratidão pelo que você tem. Isso é uma das coisas que nós não valorizamos muito, né? Por exemplo, nossos 5 sentidos. Você ser grato por você enxergar, por você ter essa capacitação de sentir, de ouvir. Nós nem percebemos o quanto que isso é valioso, o quanto que isso é fantástico, né? Quando a gente perde é que a gente valoriza. Então agradeça todos os dias, porque isso é saúde, gente. Isso é vibração, sabe? Por exemplo, agradecer a vida aos nossos pais. Nós não agradecemos. Tem gente que está brigando com o pai até hoje. Não consegue crescer, não consegue tomar a vida, porque está brigando. Isso faz o quê? Uma vibração alta? Não. Ele vai projetar isso em todas as relações. Ele vai arranjar conflito em tudo. Sempre a vida dele vai ficar difícil. Então nós temos que observar o que nos tira essa vibração alta e o que nos coloca. É só aquilo que nós criamos aqui. Não é nada mais do que aquilo que nós criamos. Entendeu? O que nós criamos internamente é o que nós achamos que o outro fez ou que o outro não fez, que deveria ter feito. Gente, assim, na boa, cada um faz o que pode, o que deu. Quem somos nós, né? Nós pouco olhamos para as nossas capacitações, então nós sempre estamos cobrando do outro que ele nos dê o amor, o carinho, o afeto, a proteção. E quanto? Nós só precisamos disso quando nós somos pequenos. Ah, Selene, mas ele não nos deu quando era pequeno. Ok, você ficou na rua? Alguém cuidou de você? Graças a Deus. Né? Graças a Deus que alguém cuidou de você. E você está aí, não morreu. Então, seja grato ao universo, porque ele proveu a você uma proteção, seja ela qual for, para que hoje você possa ter escolhas diferentes e não ficar olhando para trás o tempo todo, baixando a tua vibração, em vez de buscar os recursos que você ganhou com a vida, apesar de tudo que você passou, né? Nós não valorizamos a dádiva, que é enxergar, que é tocar, que é sentir, que é ter prazer, que é ter alegria, que é falar, né? Que é ouvir. Gente, isso é viver. Viver é isso. É você poder se expressar. Essa é a grande oportunidade que nós temos evolutiva para realmente sermos humanos um dia, porque nós ainda estamos crescendo e ainda temos que aprender muito para ser humanos. Entenderam aonde eu quero chegar? Bom, outra coisa é ter compaixão, né? O que é ter compaixão? É você não julgar e não criticar. Como é que eu vou criticar e vou julgar o outro? Quando eu faço isso, eu estou achando que eu sou melhor que o outro. Eu estou achando que eu sou superior. Gente, nós não sabemos nada sobre o outro. Nada. Nós não sabemos o que essa alma veio fazer aqui. Quais os recursos que ela tem que aprender a ter?
Qual é a missão dela aqui? O que ela veio... Cada um de nós é uma alma errante que veio aqui crescer, que veio aqui evoluir, aprender com seus erros, com seus acertos, para que a gente possa chegar a algum nível, algum dia, evolutivo, sem viver conflitado, perdido em si mesmo, né? Eu há anos uso o Ho'oponopono para me ajudar a entrar nesta vibração de amor e gratidão. Esse é um bom recurso, Cris. Claro que é um excelente recurso. Eu até fiz um também ligado à constelação, que eu digo assim, eu sinto muito ter atraído a sua dor para mim. E eu sinto muito ter atraído a minha dor para você. Porque não é só eu ter atraído o outro, eu também busquei. Esse encontro é um encontro que cresce, ou se mata, ou se perde, né? Mas esse encontro, eu estou carregando o que é do outro e eu não preciso carregar. Eu curo a minha dor em você e curo a sua dor em mim. Então eu sinto muito ter atraído a sua dor para mim e sinto muito ter atraído a minha dor para você. Eu curo a sua dor em mim e curo a minha dor em você. Eu sinto muito. Você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu, com amor. Eu sinto muito. Eu amo você. Isso é pertencimento. Isso é deixar com o outro o que é do outro. Isso é permitir que o outro cresça na medida que ele tem para crescer. Porque cada um de nós aqui viemos passar uma história que é diferente. Quem sou eu para julgar o outro porque ele está fazendo errado? Ele talvez tenha que aprender exatamente com algo porque ele fez errado. Às vezes é nosso filho, às vezes é nosso marido. Mas o que a gente vai fazer? A gente pode dizer, olha, o que você acha de fazer isso assim? Você já pensou nisso? Você dá sugestões, se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele vai ter que aprender de outra forma. Existem muitas formas de aprendizado, né? O outro também teve dificuldades. Talvez as dificuldades que ele tenha passado foram maiores do que a sua. E como é que eu vou criticar ele? Se ele está reagindo dessa forma agora, porque ele ainda está ferido, está com a alma machucada, está com a alma ferida. Nós não sabemos o que passa no outro, né? Vai andar 1 quilômetro no sapato do outro para depois você dizer o que se passa na alma dele. O sentir é isso nas constelações. Quando você entra no lugar do outro, você pode sentir o que passa na alma dele. E até na sua, porque nem a sua você conhece muitas vezes. Você nem sabe o que está acontecendo. Bom, cada alma, ela tem uma história nessa vida que ela veio passar. E quem somos nós para modificar isso? Nós podemos ajudar para que ela possa ter essa tomada de consciência e ela mude isso. Mas ela que tem que escolher. Não sou eu que vou dizer para ela, você faz assim, assim, assim. Jamais eu posso dizer isso. Eu posso dizer para mim. Eu sim posso fazer essas mudanças. Mas o outro, a escolha dele. Ele tem escolha. Cada um de nós tem escolha. E nós temos que aceitar isso. Não tem jeito. Bom, ela veio aprender com isso. É a missão dela. É o crescimento dela. Tomar conta da nossa vida já é tão difícil, né? Por que a gente vai se preocupar em julgar o outro? Que ele devia fazer assim ou devia fazer assado? Ele até poderia, porque eu ia ficar mais feliz. Mas como é que eu vou mudar ele, né? Eu só preciso aceitar. Não sou obrigada a conviver, mas sou obrigada a aceitar, porque essa escolha dele não é a minha. Entenderam? Bom, todos nós temos essas escolhas e cada um de nós é responsável por elas. E aí é assim que nós temos que aceitar e deixar que o outro cresça na medida que ele pode, né? Essa é uma qualidade de percepção, de ter consciências diferentes. Então, nós temos que perceber essas diferenças,
aceitar que somos diferentes e acolher na medida do possível, né? Porque nós não mudamos ninguém. Isso chama-se compaixão também, né? A compaixão é a gentileza, é o afeto, que nós damos ao outro e principalmente nós damos a nós mesmos, né? Ser generoso, né? E poder. O que é ser generoso? Ser generoso não é você ser caridoso. Existe uma diferença bem grande disso. Porque a caridade começa em casa, tá? Eu vou ser caridoso, que eu vou ajudar as pessoas. A gente ajuda, a gente pode até ajudar, se ele quiser. Nós não podemos invadir a privacidade dele, porque nós achamos que ele está precisando. Isso é invasão. Então nós podemos nos colocar à disposição e dizer, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, você pode me chamar. Na medida do possível, eu vou te ajudar. Percebe a diferença? Porque você está invadindo, você chega na casa do outro, chega na vida do outro e vai mexer nas coisas e fazer o que você acha que é certo para você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Tem gente que, por exemplo, que adora fazer caridade. Faz caridade para todo mundo, mas não faz em casa. Fazer caridade em casa é ter um olhar bondoso, de gratidão, de generosidade, de afeto, de respeito com as pessoas que convivem com a gente. Isso é que faz a mudança vibracional, tá? Porque às vezes você é aquela pessoa tão meiga na rua e chega em casa, tu sai descascando em todo mundo. Isso, o que é? Bipolaridade? Não sei, né? Bom. A generosidade é ser benevolente, né? É evitar julgamentos, evitar ser essa pessoa chata, ser a pessoa enfadonha, né? Então, começa com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a nossa fala, os nossos sentidos. Se os nossos sentidos estão afinados, nós temos uma boa vibração. Senão, nós vamos ter uma baixa vibração, porque nós vamos permitir que essa vibração desconectada das pessoas, de medo, de raiva, de ansiedade, de tensão, nos afete. E isso nós não devemos carregar o que não é nosso. Nós devemos ter uma missão de fazer da nossa vida agora a melhor para a gente viver, das nossas relações a melhor relação. Ser generoso, ser compreensivo, ser acolhedor. Mas o outro não é. Se você for, o outro vai acabar sendo. E se o outro continuar a não ser, você não é obrigado a ficar nessa relação. Então, observa, respeite-se, né? Se dê ao respeito. Isso é que é importante. Manter você em alta é manter a sua consciência em vibração, em excelência. E isso é que nos liga às hierarquias. Isso é que nos liga aos nossos mestres internos. Quando eu falo mestre interno, eu estou falando de uma consciência inata, que é onisciente, que sabe tudo, né? Sabe tudo o que nós precisamos. E nós precisamos manter essa ligação. E é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira, para que a gente faça e tire uma invocação para que a gente desperte em nós o que nós precisamos transformar nesse momento na nossa vida. O que nós precisamos olhar? Todos nós precisamos olhar para alguma coisa, porque nós estamos passando, cada um de nós muda alguma coisa, é chamado para uma mudança interna, para uma mudança externa também, né? Quantas coisas nessa pandemia nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que mudar, né? Nossa, nem fala, todo mundo, sem exceção, né? E eu tô falando isso porque eu também tive que fazer muitas mudanças. A gente é obrigado a se adaptar aos novos tempos, às novas situações, cada um dentro da sua praia, né? Dentro das suas limitações, dentro da sua história pessoal, dentro da sua evolução pessoal, né? Bom,
Isso tudo é aprendizado, tá, gente? Então, a gente precisa olhar para isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito disso? Oi, gente, que gente maravilhosa aqui. Olha, Rejane, Lena, Valéria, Alzelene, Cris. Ai, muito bom, gente, muito bom. Agora, já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu queria, quem já tem o livrinho, pega aí, que nós vamos sortear uma vibração. Então, nesse momento, nós vamos primeiro fazer a invocação de abertura. Por que eu gosto de fazer essa invocação de abertura? Porque eu peço e eu entro em conexão com essa consciência maior que eu chamo de mestre. É uma consciência que sabe mais do que eu, porque o meu ego não sabe nada. Eu estou aqui aprendendo como todo mundo está aqui engatinhando. Nós estamos no jardim da infância ainda, digamos assim, né? A gente está tentando, né? A gente está nadando, furando a correnteza, furando as ondas e estamos sobrevivendo. E isso faz com que a gente vá crescendo e vá trazendo para nós as grandes experiências da vida. E é isso que nos faz crescer, ser adultos e ser humanos. Invocação de abertura. Faça-se a luz. Invoco a meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca para que me concedam a luz da inspiração divina e que eu possa abrir as dormecidas do meu coração para o encontro com meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Essa frase nos diz tanta coisa, né, gente? Porque nós temos que ter uma vida digna, todos nós. E dignidade é equilíbrio, é estabilidade, é paz no coração, na mente. Estamos processando muitas informações, sim, Cris, muitas. Nossa, isso é um processo evolutivo tão grande da humanidade, né, em que nós estamos passando. Bom, então, já que nós estamos nessa vibração, vamos fechar os olhos um pouquinho, levar o nosso pensamento à nossa estrela maior e pedir para que a gente possa ter uma orientação nesse momento. Uma orientação em que cada frase, cada palavra traga para nós um insight de orientação nesse momento, em que nós precisamos sempre dessa orientação divina, para que a gente não precise errar no caminho, para que a gente possa ter uma luz que nos orienta, para que a gente esteja aqui no caminho certo. Evolução número 6. Elevação vibracional dos 7 corpos. Página 27. Então, gente, é o que nós estamos falando hoje. Você viu como é que nós estamos conectados? Então, eu estou falando de elevação vibracional e o que sai para nós? Elevação vibracional dos 7 corpos. Isso é para a gente perceber que quando a gente está conectado, vem aquilo que nós estamos ligados, né? Não tem outra forma. É isso aí. Então, do livro, quem tem, abram na página 27 para que a gente possa fazer a nossa oração juntos e fazer essa vibração de elevação vibracional. Evolução número 6. Elevação vibracional dos 7 corpos. Página 27. Vamos lá. Faça-se a luz.
Eu sou luz, eu sou amor, eu sou pureza, eu sou perfeito. Meu Pai me criou à sua imagem e perfeição. Em todos os corpos do meu sistema solar, no momento presente, eu sou a sua imagem e semelhança, porque eu sou Deus na carne e tenho poder para restaurar e sarar em qualquer nível, aqui e agora, neste exato momento. Eu sou Selene Taumaturgo Ferreira e cada um de vocês vai dizer aí em voz alta agora: eu sou, e digam o seu nome todo. Eu sou filho, filha perfeito de meu Pai Celestial. E em seu nome elevo agora e para todo sempre o meu corpo vibracional, enchendo com a luz primordial. Feche seus olhos agora e imagine um corpo de luz ao seu redor. Invoco neste momento o poder curativo de meu Pai, retirando qualquer vestígio de memórias ancestrais e pessoais que possam existir em qualquer um de meus 7 corpos, prejudicando meu campo de força e retirando a luz de minha aura. Eu sou perfeito em corpo, mente, coração, alma e espírito, e trago para os meus corpos a luz de meu Pai, para que em seu nome eu possa brilhar nesta terra e realizar a minha missão. Eu sou perfeita em corpo, mente, coração, alma e espírito, e trago para os meus corpos a luz de meu Pai, para que, em seu nome, eu possa brilhar nessa terra e realizar a minha missão. Eu sou perfeita em corpo, mente, coração, alma e espírito, e trago para os meus corpos a luz de meu Pai, para que em seu nome eu possa brilhar nesta terra e realizar a minha missão. E que seja feita, Senhor, a sua vontade, e não a minha. Está concluído. Gente, essa é que é a verdade. Nós estamos aqui como canais, nós estamos aqui como centelhas divinas, vivificadas na Terra, né? E nós precisamos entender que essa luz está em nós. E isso é que nos traz a proteção e que nos traz a força, porque não tem nada mais forte do que essa vibração que existe dentro de nós, que mantém essa máquina, esse corpo vivo, né? Cheio de energia. Agora, isso daqui é que faz com que a gente mantenha essa vibração em alta. Nunca se esqueçam disso. Querida, quem está aí? Kátia, Eliana, gratidão, gente, muita gratidão a vocês também de estarem aqui nesse momento, né? Porque quais os dias que a Selene está fazendo live? Toda segunda-feira eu faço às 20 horas essa live baseado no livro das invocações. Quem quiser o livro, vai lá no meu site selenetaumaturgo.com.br, que todos os meus livros estão à venda lá. No momento não tem nenhuma livraria vendendo meus livros, porque quando eles foram lançados tinha nas livrarias. Agora já acabou na livraria, agora eu que estou vendendo no site. E toda quinta-feira eu faço uma live também baseado no olhar sistêmico e sempre faço, ou chamo alguém, ou faço uma live onde eu faço dinâmicas ocultas. Eu sempre faço as pessoas se trabalharem um pouquinho. E nas segundas eu faço uma meditação depois da invocação. Então, eu queria dizer para vocês também que quinta-feira eu estou trazendo o Austin, que é um grande amigo meu, que trabalha com as cartas O, que são cartas fantásticas, maravilhosas,
que eu uso muito, até para fazer constelação e para fazer trabalhos terapêuticos de aprofundamento. E eu queria trazer isso para vocês olharem um pouquinho e nós vamos conversar a respeito das cartas. E agora, ai, Maria Cristina, saudade também. Então, e eu queria que vocês indicassem também, lá no YouTube tem a série de todas as lives que eu tenho feito, que vocês podem usufruir disso, se inscrevam lá, indique para os seus amigos que precisem dessas informações sistêmicas, porque ter esse novo olhar ajuda muito nas suas relações. E a gente se trabalhar também ajuda muito. Então, obrigada, querida. Oi, Milena, Deus abençoe vocês também, a todos nós, né? Nesse momento a gente precisa de muitas bênçãos, mas a gente precisa agradecer muito, né? Por a gente estar saudável, por a gente estar aqui, né? A gente só tem a agradecer. Nesse é o momento em que a gente percebe como nós somos felizes, né? E como nós somos abençoados. É isso que nós não podemos esquecer. É essa gratidão ao universo, né? Então eu queria que vocês fechassem um pouquinho os olhos, fechem seus olhos e vão pensar essa estrela maior que está acima da nossa cabeça. E eu queria que vocês fossem para aquele lugar que vocês já conhecem, que é o lugar sagrado de vocês, seja onde vocês quiserem ir, mas sempre junto da natureza. De preferência uma natureza vasta, com floresta, com árvores, com plantas, com pássaros. Um lugar onde você se sinta protegido. Esse lugar é só seu, ninguém pode ir até aí. Esse é o seu lugar sagrado. Se mantenha neste lugar. E agora que você está aí, você vai olhar ao seu redor e vai ver o que te chama a atenção. Se é uma pedra, se é uma árvore, se é um pássaro, se é um bichinho da floresta, se é uma flor, se é uma planta, se é um arbusto. Observa. Qual é a sensação que você tem quando você volta e olha ao redor? Quando você achar a ressonância com essa planta, com essa pedra, com essa montanha, seja lá o que for, com essa estrela no céu, com essa cachoeira, você vai lá e toca, ou se sente tocado por isso. E quando você tocar, isso vai se transformar em luz. Tanta luz que você vai se sentir totalmente envolvido, como se fosse um abraço, como se você tivesse encontrado a sua alma gêmea, uma delas, junto à natureza. E ela traz para você uma corrente de energia vibracional, energética, de saúde, de vitalidade, de tudo aquilo que você precisa nesse momento, para se sentir forte, se sentir vitalizado, energeticamente refortalecido, reenergizado. Sente a força dessa natureza, fazendo uma comunhão com você. E com profunda gratidão, você agradece a esse irmão, a essa irmã. A comunhão, a bênção, a conexão.
a elevação vibracional que você acaba de receber. Profundo agradecimento. E aí você vai voltando bem devagar para o seu corpo, sentindo o seu corpo físico. Mas você sabe que em volta de você tem um eletromagnetismo que está te trazendo energia, vitalidade, saúde, força, uma vibração de amor, uma conexão com a Terra. Estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Eu quero agradecer a vocês. A Eliana está perguntando qual é o livro que eu recomendo, eu indico para ler primeiro. Sempre eu indico o primeiro mesmo, que é a Constelação Familiar. Ali tem uma base, uma bem boa base, tá? E se você quiser, vai lá no YouTube também, assiste as minhas lives, se inscreve lá, porque eu falo muito de pensamento sistêmico, eu falo muito de dinâmicas ocultas, né? Eu faço as pessoas trabalharem um pouco para que elas possam se conhecendo e se trabalhando pessoalmente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada Jordana, obrigada a todos que aqui estiveram presentes. E, por favor, mantenham a sua vibração em alta nesse momento. Não se deixem arrastar pelo que está acontecendo. Vanéia, eu senti uma plantação seca e voltando, quando passei a mão nas plantas, elas ficaram todas verdes. Ai, que lindo, Vanéia, que maravilha isso. Isso é fantástico, não é? E percebeu o quanto de vibração você percebeu, né? Mesmo que isso seja uma tomada de consciência, essa tomada de consciência fez uma mudança dentro de você, que você perceba o potencial que nós temos de autocura, que nós nem temos ideia, mas nós temos. Mas isso aqui é que faz tudo. Eu achei isso fantástico. Ah, sim. Nós temos na nossa bio, quem quiser a mentoria que vai começar em janeiro, de curar o curador, para que vocês possam se trabalhar. Tem lá na bio, é só vocês colocarem o seu nome para a gente começar a fazer a lista, tá? De quem está interessado na formação de constelação, que é uma mentoria muito boa, e também na cinesiologia e na fisiognomia, né? Para você aprender a observar os seus traços, quais são as suas ações e o que você pode esperar do outro. Então vai lá na minha bio e se inscreva. Tem muitos cursos chegando por aí, tá bom? Eu conto com vocês toda segunda e toda quinta-feira, às 20 horas. Um grande abraço. Se inscrevam lá no YouTube, Selene Taumaturgo. Gratidão a todos vocês aqui presentes. Beijão!